Olá, seja muito bem-vindo ao Biblical. Hoje, nós vamos mergulhar no capítulo 15 de Mateus. Um capítulo que confronta a nossa fé e enche o nosso peito de esperança. Se você quer renovar a sua confiança em Deus hoje, já deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e venha comigo. Então, aproximaram-se de Jesus alguns fariseus e escribas de Jerusalém, perguntando: por que os seus discípulos quebram a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Jesus, porém, lhes respondeu: e por que vocês também quebram o mandamento de Deus por causa da sua tradição? Pois Deus disse: honre a seu pai e a sua mãe. E mais, quem maldizer seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vocês dizem: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: o que você poderia receber de mim é a oferta ao templo, esse não precisa honrar a seu pai ou a sua mãe. E assim vocês anularam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, chamando a si a multidão, Jesus disse-lhes: ouçam e entendam, o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe: você sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, ficaram escandalizados? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixem-nos, são guias cegos. E, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vocês mesmos estão ainda sem entender? Não percebem que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado fora? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Essas são as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Partindo dali, Jesus retirou-se para as terras de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo: despeça, pois vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorra-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus, e disse-lhe: ó mulher, grande é a sua fé. Seja feito como você quer. E, desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Partindo dali, Jesus chegou perto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfalçam pelo caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: onde conseguiríamos, num deserto, tantos pães para fartar tão grande multidão? E Jesus perguntou-lhes: quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7, e alguns peixinhos. Então ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. E, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos, à multidão. E todos comeram e se fartaram, e recolheram, do que sobrou dos pedaços, 7 cestos cheios. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão,
entrou no barco e foi para a região de Magadã. Este capítulo nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Jesus nos mostra que a verdadeira adoração não está em regras externas ou em palavras bonitas, mas na sinceridade do nosso coração. Ele quer nos limpar por dentro, transformando as nossas intenções e o nosso caráter. Além disso, a história da mulher cananeia é um sopro de esperança para todos nós. Quantas vezes oramos e parece que o céu está em silêncio? Quantas vezes as circunstâncias ao nosso redor dizem que não há saída? Essa mãe nos ensina a insistir. Ela nos ensina que a fé verdadeira não se ofende, não desiste e confia que o amor de Jesus é maior do que qualquer barreira. Se você tem clamado pela sua família, pela sua saúde ou por uma causa impossível, continue batendo a porta. A sua fé sincera toca o coração do Pai. E, por fim, a segunda multiplicação de pães nos lembra que o cuidado de Deus com a nossa vida é diário e abundante. Ele não nos ajuda apenas uma vez para depois nos abandonar. Ele conhece as suas necessidades físicas e espirituais. Se hoje você sente que tem pouco, coloque esse pouco nas mãos de Jesus. Ele é o Deus que abençoa, multiplica e faz transbordar na sua vida e no seu lar. Que essa palavra acalme o seu coração e fortaleça a sua caminhada. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Muito obrigado por acompanhar o Biblical, e até o nosso próximo encontro.